Agora acho que vai dar certo. Tô aqui, tô aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Boa tarde. Boa Tá me tarde. escutando bem? Muito bem. E vocês? Também. O pessoal acho que já sinalizou aí que está escutando bem. Enquanto a gente espera o pessoal chegar e a gente popular um pouco mais a audiência, eu quero Uhum. começar primeiro lhe agradecendo, dizer que é um privilégio, uma honra, na verdade, tê-lo aqui conosco para falar com a nossa audiência. Um médico bem-sucedido e que ocupa um cargo como o seu já tem uma agenda muito concorrida e numa época de pandemia eu não imagino como é a agenda. Então, quero dizer que eu e o Serendipidade, nós valorizamos muito essa disponibilidade que você nos deu para conversar conosco. Henri, eu que agradeço a oportunidade. Algo que eu tenho falado a despeito da agenda, que ela realmente ela é bem cheia, mas é que um dos grandes ativos em qualquer tipo de crise é a comunicação. E É isso quando a mesmo. gente faz a comunicação de maneira assertiva, a gente coloca a população que é a mais interessada e, ao mesmo tempo, é que mais vai definir o destino da pandemia, a gente coloca na mesma página. Então, eu agradeço a oportunidade com o teu público, que é um público extremamente sofisticado, de pessoas que querem fazer o bem, querem partilhar da serendipidade e ajudar de alguma forma. Muito É isso obrigado. aí. Obrigado eu novamente. Antes da gente entrar no tema em si, eu queria te pedir, Sidney, e eu quero dizer a todos que eu tenho a licença poética de chamar o Sidney de você e não de senhor. Isso. Então não é falta de respeito, é só intimidade mesmo. Eu queria que você começasse, Sidney, falando um pouquinho sobre o Hospital Albert Einstein, sobre essa entidade, porque muitos podem pensar que o Einstein é só, entre aspas, porque não é só, a unidade no Morumbi, né? Ou ainda que seja uma instituição voltada só para o público de alta renda, quando na verdade o Einstein é bem mais do que isso, né? Tem uma quantidade de uma atuação, inclusive dentro do setor público, que eu queria que rapidamente você nos esclarecesse, por gentileza. Bom, o Hospital Albert Einstein, ele tem, desde a fundação, e esse ano a gente faz 65 anos de existência, Para mim, travou. na verdade, é, Travou voltou? um pouquinho. Se você puder só retomar, voltou. Voltou. O Hospital Desculpe. Albert Einstein ele é fundado há 65 anos atrás por um grupo de visionários da comunidade judaica que viram na forma de um hospital o jeito de retribuir à sociedade brasileira a forma que a comunidade judaica foi acolhida no momento da imigração no pós-guerra. E dentro desta retribuição, ele coloca desde a sua missão inicial de fundação, retribuir com saúde, com formação humana, capacitação de pessoas e principalmente responsabilidade social no sentido de justiça social. Então, está desde a nossa missão, o que se conclui hoje e que acaba virando uma estratégia de atuação, a gente, qualquer tipo de atividade, você mirar a sociedade brasileira como um todo. E nesse âmbito do planejamento nosso de estratégia, obviamente está a responsabilidade social e as nossas interações com o setor público, visando atingir um número cada vez maior da população, não apenas de São Paulo, mas de todo o Brasil. E isso é feito através de parcerias governamentais, através do trabalho incansável do voluntariado que atua no hospital, tanto voluntariado geral como a Amigo H, que é um voluntariado que se destina às questões da oncologia, mas principalmente na parte de relação governamental, nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde, em que a gente emprega por ano quase que 300 milhões de reais em projetos demandados pelo Ministério e que é exatamente igual o montante dos 3 anos de isenção fiscal que nós temos, principalmente da cota patronal. Então, isto retorna à população através de projetos de capacitação, de pesquisa e também de assistência, principalmente usando daquele que talvez tenha uma vantagem estar no hospital da parte privada, que é a características de excelência de gestão, de tecnologia, de inovações, é isso que a gente tem feito. Com a prefeitura, nós temos um trabalho que envolve 24 unidades de saúde, entre AMAs, UBSs, na região
ao redor do hospital, Paraisópolis, Campo Limpo, Taboão, e essas unidades, elas referendam os seus pacientes para hospitais de maior porte. Nós temos também a gestão do hospital do Mboimirim, é um hospital de 260 leitos, um hospital geral, que está sendo ampliada a sua capacidade por conta da pandemia, a unidade de pronto-socorro do Campo Limpo, que também está sendo ampliada, e o Hospital da Vila Santa Catarina, que tem também 250 leitos, aí voltado às questões de alta complexidade, oncologia e transplantes. Então, quando a gente olha, por exemplo, o número de partos na parte pública, ele é o dobro do que o setor privado. A mesma coisa com consultas de emergência e em número de leitos ele é praticamente igual. Então, existe uma atuação muito grande no setor público e pelos cálculos, a gente estima que a gente atinge mais de 1.200.000 pessoas do Sistema Único de Saúde com nossas atividades. Que lindo. Eu me sinto... eu tenho muito orgulho, como judeu, de olhar o Hospital Albert Einstein, que é uma instituição judaica, mas aberta à sociedade maior. Então, que bacana e obrigado pelos esclarecimentos. Para quem não sabe, o Dr. Sidney Klaschner é médico, cirurgião gastro e presidente do Hospital Albert Einstein. E agora a gente vai entrar no assunto em si. A gente abriu um box de perguntas ontem para a gente poder discutir. Boa parte delas estão aqui. E uma outra parte se refere a um assunto que, inclusive, já teve ampla divulgação. Nós também já entrevistamos médicos para falar a respeito. Então, o nosso objetivo aqui é mais explorar essa hora que teremos juntos para ter um panorama de futuro da pandemia, futuro de curto e médio prazo. Então, esse é o nosso grande objetivo, além, claro, pela audiência massiva que a gente está tendo, muitos formadores de opiniões, médicos, ativistas, pais de família, de ter algum tipo de inspiração da tua parte de como a gente encara essa difícil situação. Mas eu queria começar, Sidney, te perguntando o seguinte. Quando a gente olha, né, revisita várias das projeções feitas há 4 ou 5 semanas atrás em relação a como estaria a situação da pandemia no Brasil hoje, existe uma impressão de que o Brasil está indo bem no controle, né? Eu revisitei algumas até como lição de casa e a gente está na casa aí de 1.000 mortes, infelizmente, mas muitas previsões falavam numa quantidade acima de 5.000. Então, não que isso vá mudar qualquer ação, né, ou que vai gerar qualquer arroxo em qualquer política, mas é possível afirmar que no Brasil a gente está indo bem no controle ou não? Não é possível. Essa falsa eventual impressão se dá, por exemplo, pela falta de testagem. Me conta um pouquinho, por gentileza. Bom, eu acho que é bom entender, Henri, entender a partir de como a epidemia chegou em outros países e também como chegou no nosso. Não é só aqui no Brasil, mas em a grande maioria dos países, a pandemia, o coronavírus, ele foi trazido por pessoas que viajaram, pessoas que ou viajaram de férias ou trabalhavam e acabaram acometendo a parte de alimento mais abastado e que tem acesso ao setor privado. E o que a gente viu, até por uma intervenção do isolamento social, da quarentena compulsória que nós fomos impostos, foi que nós conseguimos, dentro do setor privado, chegar numa situação agora de uma estabilidade. Então, a grande maioria dos hospitais que atendem o setor privado estão vendo uma estabilização no número de casos novos que aparecem e também no percentual de pacientes internados. O que provavelmente irá acontecer e que também nos traz uma dificuldade enorme de fazer projeções é que este delay que é entre o setor privado e o setor público, ele faz com que a partir de agora a gente veja uma contaminação e o aparecimento de um número muito maior de casos no setor público, e aí eu estou falando do município de São Paulo. Mesmo porque a condição do isolamento social ela é muito mais factível nesse segmento da população que tem como ficar um pouco mais em casa, tem um colchão para lidar com as questões de falta de trabalho. E não é o que acontece quando você vê imagens do que, principalmente na periferia da cidade, né, onde as pessoas se aglomeram mais,
onde existe, no modo de viver, muita gente no mesmo aposento, muita gente no mesmo quarto. As pessoas vivem em comunidades. No Brasil, 13,5 milhões de pessoas vivem em favelas. Quer dizer, isso aqui, eu tive numa live com um instituto de pesquisa recentemente, seria o 5º estado brasileiro em número de habitantes. Quer dizer, viria antes do Rio Grande do Sul. Se você pensar a população que vive em comunidades. Hoje eu vi um vídeo, muita gente, eu vi um vídeo hoje no Complexo do Alemão, não tem isolamento nenhum, as pessoas estão indo e vindo e aglomerando do mesmo jeito. Então, não dá para a gente falar hoje que a situação está controlada. O que a gente sabe é que os estados que estimularam a quarentena, o isolamento, eles estão vendo um achatamento da curva, sim. Porém, aquilo que o setor público vai trazer nos próximos dias é um termômetro para saber se a gente está atuando bem ou não, especialmente porque, eu costumo falar, nós temos vários Brasis. Nós temos o Brasil do estado de São Paulo, nós temos o Brasil do estado do Amazonas, que é hoje o estado de maior preocupação, cujo sistema de saúde está entrando em colapso. A gente está hoje o dia inteiro conversando como que o Einstein pode enviar, junto com outras equipes, apoio no sentido profissional, por exemplo, capacitação profissional. Não adianta ter leitos de UTI se você não tem uma equipe muito gabaritada para lidar com a UTI. Então, nós temos a tele-UTI, que é a telemedicina, atuando com consulta especializada. Então, não dá para ter uma bola de cristal nesse momento. Mas, nesse aspecto, existe algum tipo de perspectiva com a qual o hospital trabalha, tanto para fim de quarentena, quanto para controle e fim de pandemia, ou não? O hospital ele trabalha com projeções praticamente diárias. Ontem, nós vimos uma projeção que ela saía um pouco daquilo que a gente imaginava, no sentido da percepção, e eu soube que a equipe que trabalha com isso de inteligência passou ontem metade do dia trabalhando sobre os dados para que pudessem ser emitidas novas projeções. E isso é diário. Quer dizer, o que nós imaginamos hoje, talvez na segunda-feira seja totalmente diferente, com base no número de casos novos, internados e mortalidade, porque, como você bem falou no início, a testagem no nosso país ela é extremamente escassa. Se comparar com o que fez a Coreia do Sul, o que fez o Japão, a Coreia do Sul testou 35% da população, é um número altíssimo de testes. Israel está fazendo a mesma coisa. Quer dizer, mas isso envolve um investimento gigante e envolve disponibilidade, que assim como os insumos e equipamentos, há uma corrida de todos os países atrás de insumos, atrás de testes. E grande parte dos testes, e o Einstein também importou vários testes rápidos imunológicos, grande parte tem a qualidade muito baixa, com falsos negativos. É até bom a gente falar disso, porque estão sendo utilizados de maneira comercial e vendidos por aí. O teste rápido, quando dá negativo, é uma verdadeira incógnita. Quando dá positivo, ótimo, você tem imunidade. Mas quando dá negativo, não. E o cidadão, o paciente, ele é atraído a fazer um teste e quando dá negativo, eu já tive vários pacientes que vêm correndo e a médica falou que não quer dizer nada. Eu falo, infelizmente não quer dizer nada. Nem o timing estava correto de fazer a coleta. Perfeito. Então, só para esclarecer, o hospital não tem uma previsão de fim de tal mês ou fim de outro mês, não. De quando isso ainda não tem. Mesmo porque existe uma mesa de crise que se reúne diariamente, mais de uma vez por dia, e também tem um dissenso habitual que acontece nessas mesas. Quer dizer, eu tenho a minha percepção com base no meu entendimento de outros países, existem a discussão acerca disso. E o que existe são geralmente opiniões que são aí de acordo de maioria, é que eu entendo que antes do fim deste mês, muito provavelmente a gente não tenha condições. Quando a gente vai ter condição de relaxar? Aí você se refere à quarentena, tá certo? Isso, a quarentena, relaxar o isolamento. Essa história de horizontal, vertical, isso foi inventado agora, não existe nenhum trabalho científico que fala de isolamento vertical ou de lockdown parcial, não existe. Lockdown é lockdown, existe isolamento social que seja praticamente total e que tenha algum relaxamento com uma população ativa e produtiva. Quando que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso, e aí não há uma regra, não há como falar que o Brasil está bem ou está mal, mas a gente pode fazer um relaxamento
na medida que a capacidade do sistema de saúde permita a gente errar um pouquinho, e mesmo que tenha uma recrudescência, a curva ela incline novamente para cima, a gente tem a capacidade de De lidar e ir controlar. acertando. Então precisa ter uma distância pelo menos razoável entre a curva achatada e a capacidade do sistema de saúde. Legal. Só para esgotar, então, o tema perspectiva, você acha que a gente já chegou no pico? Estamos próximos dele ou ainda também não dá para ser afirmado? O pico de contágio e, enfim, da doença mesmo, da pandemia aqui no Brasil. Eu acho que no setor privado do município de São Paulo, a gente está se aproximando de uma curva praticamente num platô e que vai ter o seu trajeto descendente. Alguns hospitais já estão apresentando uma diminuição do número de pacientes, provavelmente nos próximos dias. O nosso problema, como eu disse, é o setor público, que tem um número muito maior de pessoas, e para isso que esses hospitais estão sendo ampliados, o número de leitos de UTI. Parte da nossa capacidade, ela foi ampliada no setor privado, e ela vai ter algum destino também para a parte pública agora. Então, não dá para a gente falar que atingiu o platô no município como um todo. Perfeito. Ainda sobre o tema do público, eu imagino que devam ser usados dados e modelos de comportamento em países onde a doença está mais avançada, China, Estados Unidos, Espanha, Itália, dentre outros, para se fazer algum tipo de previsão, nem que seja qualitativa e não quantitativa. Sim. Como é que isso é feito num país onde, como você bem colocou, quase 14 milhões de pessoas moram em milhares de favelas e comunidades, considerando que isso não existe em nenhum desses países usados como modelo e que estão com a doença mais avançada? Ou seja, como é que é feito isso? Como é que isso entra como componente para se prevenir alguma coisa? Esse é o grande desafio, Henry. A gente tem conversado até com a finalidade de auxiliar o setor público. A gente tem conversado com empresas, as teles, que têm a capacidade, através de smartphone, de rastreamento. Essa semana tive uma conversa muito boa com o Google, e isso foi há 2, 3 dias, e ontem, se não me engano, eles anunciaram uma parceria com a Apple para ter uma plataforma que permita rastrear contactantes de quem está positivo, algo que a China fez de modo imposto, a obrigatoriedade de ter um aplicativo que permita você identificar quem teve contato. Isso. Então, existe uma série, a gente teve contato com empresas, contato com conversas que nossos cientistas de dados têm conversado com empresas de cartão de crédito, de soma de pontos, que permitem ver comportamentos. Então, nós temos sim uma capacidade potencial para poder estudar movimentação das pessoas, contato de pessoas que estão doentes com outras que não estão, e, portanto, existe essa capacidade, e também existe aí uma necessidade cada vez maior do entendimento e da educação da população para que se isole da maneira adequada. A gente vê muita gente aí com gripe andando sem máscara, ou andando pela rua, ou tendo contato com populações de alto risco. Então, especialmente numa doença em que a grande maioria das pessoas vão ter contato, vão ser infectados e não vão ter sintomas. E são potentes disseminadores. Haja visto, um grande disseminador são as crianças. Então, elas não vão ficar doentes, mas elas transmitem muito. Então, essa discussão de abrir escola e a criança que não tem contato com alto risco pode ir para a escola, pode voltar, eu acho que a gente está um pouquinho longe dessa discussão agora. Perfeito. Então, só para explorar esse tema, porque tem alguns grupos, inclusive de empresários, que têm veementemente defendido o chamado lockdown vertical, né? Você já falou que não existe isolamento e tal. Mas será que em algum momento, a minha ideia não é entrar numa discussão da dicotomia, né, saúde e economia, longe disso, mas você acha que em algum momento vai existir um lockdown vertical, ou seja, as pessoas que são o maior grupo de risco
vão ser colocados em reclusão, em quarentena, enquanto que a população em geral, ou a população que comprovadamente já está imunizada, pode voltar a trabalhar Eu, e ter sua vida cotidiana? eu acho que vai ter realmente um momento. Torço todos os dias para que isso seja logo. Os hospitais, pra você ter uma ideia, todos os hospitais do setor privado, eles estão com ocupação de 30% a 40%. Quer dizer, nenhum hospital sobrevive com esse lockdown, porque as doenças habituais, elas não estão sendo tratadas. Quer dizer, os procedimentos eletivos de alta complexidade não estão sendo feitos e os hospitais estão capacitados para isso. Sem falar nas outras áreas da economia. Então, eu vejo aí uma necessidade premente da volta ao trabalho, mas, de novo, isso é muito proporcional à capacidade do sistema de saúde, porque De quando absorver. voltar ao trabalho vão ter mais pessoas doentes e os sistemas têm que aguentar e para tratar direito. Não adianta falar que vai internar, como a Itália muitas vezes internou, ou nem internou, mas pacientes acima de 75 anos e que na falta ou na escolha mais ingrata que um médico pode ter, é de escolher quem vai para a UTI, quem não vale a pena investir, eles deixaram pacientes acima de 75 anos morrerem de pneumonia porque não tinha UTI para todo mundo. E eu não Uau. vejo aí um cenário que nosso país esteja tão distante, né? Tem estados aqui que tem muito pouco leito de UTI para a população. A Amazonas está dando um exemplo. A gente vai ter que migrar lá para fazer hospitais de campanha com UTI. Entendeu? Uau. Então, eu acho que esse relaxamento, isso é uma opinião minha, esse relaxamento ele tem que ser o mais breve possível, sabendo que na volta e no afrouxamento vão aparecer pacientes de novo e a gente tem que ter o sistema de saúde apto para recebê-los. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre medicamentos e tratamentos? Então, primeiro uma pergunta para abrir o tema. Quais são os remédios tradicionalmente usados, né, no combate ao coronavírus? Isso muda de adulto para criança e aí depois a gente entra em tratamentos alternativos. Tá. Primeiro, assim, essa discussão é a discussão que eu nunca vi tanto especialista, cientista, epidemiologista Surgir. surgir esse fim de semana, por exemplo. Unidade e cada um é um PhD no assunto, né? Cada um é um Uhum. PhD e ligado a grupos do exterior e que já concluía. Bom, o fato é o seguinte: a pandemia é de um vírus novo. É um vírus novo, extremamente diferente de outros coronavírus, longo na sua cadeia do RNA, e por ser longo e ter várias enzimas e várias proteínas que são geradas por esse RNA, ele é atingido de várias formas. Quer dizer, um soco no plexo, outro no rosto, você pode atingir o vírus de qualquer jeito. Tá E bom. aí entra uma discussão de que mata o vírus e o que protege o paciente da reação contra o vírus, que muitas vezes a reação da pneumonia ela é tão grande que é ela que é o grande vilão da mortalidade ou da gravidade. Então, Uhum. falar quais são os tratamentos propostos, não existe tratamento proposto para um vírus que apareceu agora. O que existe, primeiro, é a necessidade de se estudar e criar tratamentos em definitivo. E segundo, que é o melhor caminho quando você precisa de algo urgente, é ver que tipo de antivirais já funcionaram com Ebola, com H1N1, com AIDS, que tipo de associações, porque a AIDS só foi resolvida quando criou-se um coquetel de 3 antivirais e que acabou falar de mortalidade de AIDS. Quer dizer, os pacientes são soropositivos, tratando, todos vivendo muito bem. Até que isso seja possível, nós estamos fazendo o quê? A ciência no mundo está pegando drogas que já estão disponíveis e fazendo testes para ver que tipo de resposta a gente consegue. E qual que é a melhor? Ainda não há Não dá para nenhum saber. estudo conclusivo que permita a gente dizer qual que é a melhor droga. E aí a gente cai na droga, talvez, que o Brasil tem tão disponível, porque a gente não pode se orgulhar de ser um país que tem malária, mas é um Uhum. país onde tinha a hidroxicloroquina como um antimalárico e que é um imunomodulador e, portanto, ele diminui a reação inflamatória frente à infecção do vírus e, por estar amplamente disponível, seria um ótimo tratamento. Aí surgiram trabalhos observacionais em outros países do mundo. Trabalhos observacionais são trabalhos que medicaram alguns pacientes e observaram a evolução. O que não dá para comparar com os mesmos pacientes, caso não tivessem usado, porque não houve
nenhum estudo randomizado, prospectivo, controlado que permitisse fazer isso. Está sendo feito agora, alguns. No Brasil, está sendo feito um que o Einstein tem aí a honra de liderar, uma rede de pesquisa que leva até 100 UTIs para estarem envolvidos os pacientes destas UTIs. Porém, o uso indiscriminado, olha só, Henri, o uso indiscriminado da cloroquina tem tirado a possibilidade, inclusive, da inclusão desses pacientes no trabalho, porque eles já vinham de casa tomando cloroquina. Então, a gente imaginava em um Quer dizer, mês... antes de chegar na UTI? Antes, porque, eu estou com um vírus, estou piorando, o médico dá Toma. cloroquina. Aí, quando eu vou incluir no trabalho, eu não posso, porque eu tenho que comparar quem não tomou. A gente esperava em um mês ter 1.000 pacientes no trabalho. E a última informação que eu tive com o meu diretor de pesquisa é que nós tínhamos prováveis 120 de todas essas UTIs. Quer dizer, vai atrasar um pouco a resposta. Agora, isso não quer dizer, e aí eu não quero entrar nessa polêmica, mas isso não quer dizer que a gente não pode usar a cloroquina. Porque quando você está numa situação que caminha para uma gravidade, a gente vai usar o que tem. Para salvar uma vida, né? Claro. Mas a gente não sabe se salva ou não, ou se eu mato ele de arritmia em casa, porque a cloroquina, em alguns países, hoje tem um editorial no British Medical Journal, outro no Lancet, pedindo cuidado da administração da cloroquina pelos efeitos adversos. Hospitais da Suécia pararam de usar, isso foi divulgado no Daily Mail, de um jornal inglês, pararam de usar pela perda de visão e acometimento hepático pela cloroquina. Quer dizer, efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Eu posso usar? Posso, desde que meu paciente entenda quais são os efeitos colaterais, queira passar pelo risco e que ele seja informado que os benefícios não estão confirmados. Aí, ontem, surgiu outro observacional do mesmo grupo francês que fez o primeiro, do Didier Raoult, e que ele administrou para X pacientes a cloroquina e 91% não precisaram de internar. Aí a idade média do trabalho é 43 anos. Ora, 43 anos, 90% dos pacientes não precisam internar. Não precisam, quer dizer, então, não é conclusivo. Não dá para concluir nada. Então, hoje existe um arsenal de remédios sendo testados, tocilizumab, Fanvir, Caletra, hidroxicloroquina, zinco, azitromicina, todos esses, assim, se eu tiver uma doença e eu quiser correr o risco, eu posso tomar todos de uma vez. Tamiflu, que é usado para H1N1, e aí eu não vou saber se o benefício foi porque a UTI é boa ou porque o remédio está sendo dado. Os primeiros trabalhos que mostraram o benefício da hidroxicloroquina foram todos de pacientes que estiveram em ótimas UTIs. Perfeito. Eu, se não me engano, vi um estudo que até o hospital está fazendo com plasma de pacientes que foram curados do novo coronavírus. É isso mesmo? Isso mesmo. Isso não é novidade, isso tem 100 anos, né? Você pegar anticorpos de quem já passou pela doença e transmitir para quem não tem. Aliás, uma das coisas que a gente usa isso e muito bem é picada de cobra, né? Soro antiofídico ou soro antitetânico. Você dá o soro com anticorpos que são imunes àquele problema que tem que ser tratado urgente. Então, isso também não tem uma conclusão, mesmo porque a gente não sabe se a pessoa vai ter uma pneumonia grave pelo vírus ou pela resposta inflamatória da imunidade. Então, você daria dando imunidade para quem já tem uma imunidade exacerbada. Então, está sendo feito também um estudo, esse inclui o Einstein, o Sírio-Libanês e o Hospital das Clínicas. Começou no sábado passado, depois de aprovação das instâncias regulatórias de pesquisa, e a gente aí conclamou quem já esteve infectado para doar o sangue e a gente poder aí separar o plasma e administrar para quem está grave, e esse estudo está em andamento. Muito bem. Vacinas. O que temos de vacinas e temos algum tipo de previsão? A gente tem esperança, eu diria, maior que previsão. Já é alguma coisa. Lógico, a esperança são que cientistas já chegaram a alguns tipos de vacina. A vacina pode ser a proteína que permite a gente criar anticorpos e aí mate o vírus, ou pode ser o próprio vírus atenuado que faz fazer anticorpos. A pesquisa, parece que alguns grupos, especialmente um grupo de Israel, que já vinha pesquisando o coronavírus em galinhas, e eles dirigiram então a pesquisa adiantada, porque era uma demanda da agropecuária de você acabar com uma doença de galinhas, e parece que eles já chegaram na molécula, esperam
ter a vacina pronta para começar a fabricar depois de junho. Existem grupos americanos que também têm essa estimativa de meados de junho poder estar pronto para produzir. Você imagina que uma vacina tem que chegar na molécula, tem que fazer testes em animais, testes em humanos, que são testes de pesquisa, fase 1, fase 2, fase 3, e aí alguma empresa fazer a escala para fazer isso virar global, né? Para poder administrar para todos os países. Nesse sentido, junho eu já estou achando que é quase que a jato, né? Não, é então, rápido. porque se Eles já começaram antes. Não, se junho chegar, provavelmente o remédio, a gente vai ter que produzir em grande escala para administrar para a população. Isso também demanda um tempo. Demora. Tá então, bom. eu acredito que isso aqui, até o fim do ano, a gente não tem ainda, até o final do ano, como utilizar, especialmente aqui no Brasil. Legal. Você falou também no começo sobre os exames, né, que estão até sendo explorados de forma comercial. O que existe de exame confiável para testar imunidade? E deve-se fazer, não se deve fazer, enfim. E outra, vamos dizer que haja algum exame confiável que alguém fez, deu negativo, tô livre? Então, nós temos dois tipos de teste, o que detecta o vírus e o que detecta o anticorpo do vírus. Os testes rápidos que estão sendo chamados, estão sendo importados, são testes que detectam anticorpos. E os anticorpos, nem todas as pessoas que se curaram, a gente sabe que tem uma população pequena de pessoas que se curam sem ter anticorpos. E o anticorpo ele pode ser IgM, que é aquele da fase aguda, a doença está em andamento, e a IgG, que fala que o paciente já tem uma imunidade contra o vírus. Só para te colocar um pouquinho dos perrengues disso tudo, né? E o outro teste é o teste que detecta a presença do RNA do vírus, que é um exame que chama-se cadeia de RNA polimerase, que é o tal do PCR, e que ele detecta e que tem um tempo necessário para ele ser executado, apesar de que está aparecendo uma tecnologia de testes rápidos que permite a gente também saber se tem o vírus em 15 minutos. Não tem disponível no Brasil ainda. Eu acredito que, como a Abbott foi a pioneira, ela vai rechear os Estados Unidos primeiro. Mas o teste sorológico, ele tem uma capacidade de você, do ponto de vista epidemiológico, saber quem já teve contato com o vírus. Porém, o anticorpo ele pode ser produzido no quinto, sexto dia de doença. Então, não adianta você colher o teste rápido quando começou a gripe, porque ele pode dar negativo e não quer dizer nada. E, no mesmo tempo, quando você achou que teve coronavírus e colhe e dá negativo, também não quer dizer nada, porque você pode não ter feito anticorpos suficientes para isso. Então, tem que ser cuidado com muita parcimônia. Quando ele dá positivo, ótimo. Quando ele dá negativo, a gente tem que entender se o timing da coleta foi adequado, se esse paciente não pode estar diante daquela situação onde não produz anticorpos suficientes. Então, para diagnóstico, ele não é muito bom. Você imagina esperar 7 dias para colher o exame para diagnóstico, quando 7 dias depois, talvez a doença já tenha ido embora. Então, ele olha para trás e vê quem já pegou. O outro teste, que é o PCR, eu acho que é nesse que tem que se investir para que a gente possa testar a população de maneira a ver quem está com a doença e poder afastar os contactantes. Existe aí algumas iniciativas que até o setor privado vai procurar auxiliar o Ministério da Saúde para ter um número maior de testagens. De novo, nós temos vários Brasis. Às vezes não adianta fazer testagem em massa em estados ou zona rural de alguns estados onde não vai fazer nenhuma diferença. Mas em municípios, em centros urbanos, eu acho que sim. Perfeito. A gente está, de uns tempos para cá, o termo telemedicina começou a ser discutido. Não só com uso ampliado, quanto pontos de vista, né? Até que ponto é efetivo, até que ponto é permitido e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a telemedicina, se ela é permitida e se ela é efetiva, especialmente num quadro como o de hoje, né? Onde você tem as pessoas em isolamento e tudo mais. Então, eu vou de novo voltar para trás, algo que já vai responder a tua pergunta. O Einstein tem um programa de telemedicina desde 2012.
No ano de 2017, foram atendidas 45 mil pessoas, em 2018, 100 mil pessoas quase por Uau. telemedicina, sem falar de pandemias. Ele é um atendimento que resolve 80% dos casos das urgências leves, permite a gente atender pacientes com barreiras geográficas fortes, como plataformas de petróleo, permite projetos como nós fazemos desde 2015 em UTIs espalhadas pelo Brasil. São 8 UTIs que recebem diariamente a visita de um neurologista e de um cardiologista, onde não existem esses especialistas e que permitiram diminuir a mortalidade dessas UTIs em 54%, por exemplo, no Piauí a gente tem essa medida, numa UTI, numa cidade chamada Floriano. Então, ela é um grande ativo que o mundo já está usando há muitos anos e o Brasil, por um corporativismo médico premente, evita ou impediu, por exemplo, no ano passado, que o CFM fizesse a regulação e a gente continuasse a trabalhar com a regulação que existe no Brasil desde 2002, quando não existia smartphone. É essa regulação que rege a telemedicina no nosso país. Ela tem 18 anos de idade. Mas ela precisa ser urgentemente modernizada. Urgente. O que aconteceu? Tem essa pandemia. A gente vê o CDC recomendando no fluxograma de atendimento o uso da telemedicina, a Organização Mundial de Saúde também, porque você evita que o paciente se desloque e contamine outros, ou que ele que não tenha seja contaminado no caminho. Então, aí teve uma autorização, infelizmente, temporária do Ministério da Saúde, e aí hospitais que já investiam nisso estão usando e usando muito bem. As nossas plataformas de telemedicina, elas passaram de 100 médicos 24/7 para uma meta de 500 médicos. Uau. E o número de atendimentos passou de 80 por dia a 600 por dia, sendo que as ligações beiraram 4.000 telefonemas. Hoje, nós embarcamos uma inteligência artificial no contato e que permite a gente, através de perguntas, diferenciar se a questão é Covid ou não Covid. Mas isso, pela nossa telemedicina, ela está acessível a uma parcela da população cujos empregadores, cujas companhias ou operadoras de saúde têm um contrato com a nossa telemedicina e conferem aos seus beneficiários, aos seus colaboradores, o direito de usar. Legal, muito bem. Isso deve ser ampliado. Interessante. Não sabia e ficou muito claro o posicionamento e é meio óbvio, né? Nós estamos no século XXI e tal. Vamos falar um pouquinho dos hospitais de campanha? Primeiro, eu queria entender rapidamente a diferença entre hospital de campanha e um hospital tradicional. E eu sei que o Einstein, pelo menos no do Pacaembu, tem um protagonismo importante. Então, eu queria que você falasse rapidamente sobre esse tema, por favor. Bom, o hospital de campanha, ele tem esse nome porque é o hospital construído às pressas, mas para ter a mesma função de hospital normal. Tá? Se você se propõe a fazer um hospital de campanha com UTI, que ele tenha todos comemorativos de uma UTI, equipamentos, capacitação de profissionais e tal. Os hospitais de campanha feitos pela prefeitura, eles são dedicados a baixa e média complexidade, não para UTI. Uhum. Então, lá vão estar os pacientes que não necessitam de ventilação mecânica, mas que necessitam de hospital, de máscara de oxigênio, de medicamentos, de observação quanto à piora, e é isso que vai ser feito lá no Pacaembu. Perfeito. A gente viu que o hospital de campanha do Anhembi teve o seu início postergado. Estou enganado? O hospital do Anhembi teve postergado porque, obviamente, dentro daquilo que nós conversamos no início, será que nós vamos ter um platô ou não? A gente, provavelmente, a prefeitura não quis fazer um investimento sem ser necessário. Sabe. O Einstein, para você ter uma ideia, ele se capacitou para ter aí um incremento de leitos de UTI que permitiria a gente ter quase 300 leitos de UTI no hospital, transformar metade do hospital em UTI. E, graças a Deus, não vamos precisar de tudo isso, o que vai ser dirigido para esses esforços. Legal. Falando um pouco dos médicos, né? A grande maioria dos médicos estão na linha de frente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, um panorama da situação deles, e eu queria saber se, na prática, eles são o maior grupo de risco. Eles são um grupo de riscos caso não exista a preocupação do hospital em fornecer equipamentos de proteção individual, uma capacitação que vem sendo feita desde janeiro através de cursos presenciais, de e-learning, com toda a nossa equipe,
para que eles saibam utilizar equipamentos de proteção individual, que inclui avental, a máscara cirúrgica, ou no caso de procedimentos como intubação, o face shield, que são máscaras de acrilato, né? São aquelas máscaras que protegem mais, óculos de proteção. Então, as equipes que estão trabalhando bem protegidas, ela tem um risco muito pequeno de contágio. Uma das atitudes que o Einstein fez também, isso tem uma semana mais ou menos, foi a obrigatoriedade de todos os colaboradores, não só quem está na linha de frente, na utilização de máscaras, porque não adianta a copa que serve o alimento não estar protegida, porque essas infecções, muitas delas são comunitárias. E aí o colaborador traz da sua comunidade para dentro do hospital o vírus. Nós temos um número de 350 colaboradores, mais ou menos, desde o início da pandemia, que tiveram infecção positiva. Desses, uns 70 já voltaram ao trabalho, mas, curiosamente, somente metade deles, e que dá 1% do nosso contingente, somente metade, que é esses 160 trabalhadores, estavam na linha de frente. A outra metade não chegava perto do paciente. Portanto, eles contaminaram assim como parte da população. Existe alguma diferenciação na conduta ou nas diretrizes para médicos acima ou abaixo dos 60 anos? Porque imagino eu como leigo, que é um complicador a mais, né? Existe, inclusive, médicos do corpo clínico aberto, que são aqueles médicos autônomos que trazem seus pacientes. A gente recomenda que eles não examinem os seus próprios pacientes. Nós contratamos médicos hospitalistas que estão nas enfermarias para fazer o exame físico, para ter contato com o paciente e depois discutir com o médico titular para que os médicos acima de 60 anos não se exponham no cuidado, mesmo porque muitos deles não tiveram treinamento adequado, assim como nossa equipe contratada. Então, existe essa diretriz. Na UTI não entra médico autônomo, só entra médico da equipe do Einstein que discute com o médico dos pacientes as condutas. Então, existe uma proteção, sim, do nosso corpo de médicos, tanto contratados como não contratados. Treinamento em bonecos, simulação realística, virtual também, para que possam se proteger da melhor forma possível. Perfeito. Sidney, qual é o maior desafio do hospital nesse momento? O que você considera que é o maior desafio do hospital? Nós temos o desafio relacionado à própria pandemia, que é o desafio de cuidar dos pacientes que nos procuram num fluxo segregado, quer dizer, um fluxo que permita que aquele ambiente é o ambiente do Covid, e principalmente comunicar da maneira melhor, e isso já está acontecendo desde o início. A gente já dividiu, para quem conhece o Einstein, eu acredito que muitos dos seus seguidores conhecem, até frequentam o Einstein. Existe o prédio do Bloco A que está totalmente dedicado à Covid. E o restante, o prédio do Bloco D, que é o prédio da maternidade, por exemplo, ele é totalmente sem fluxo de pacientes que possam ter sintomas respiratórios, tanto dos pacientes quanto dos colaboradores que lá trabalham. Então, existe hoje praticamente 2 hospitais com fluxos bem diferentes. A gente tem cases de sucesso desse tipo de atendimento em Israel. Tivemos várias conversas com o Shiba, que é dentro do ranking do top 50, o 9º melhor hospital do mundo, e eles fizeram como se fossem 2 hospitais diferentes. E é isso que a gente imagina, a gente imaginou fazer, já está ocorrendo. Então, o grande desafio é ir voltando a cuidar das doenças que existem. Para te dar um exemplo, nós tivemos um parto essa semana feito no carro, porque acho que a gestante protelou de tal forma vir ao hospital... Em função do corona? Em função do corona, e que não entendeu, talvez, que o ambiente estivesse totalmente livre de corona quando ela fosse procurar maternidade. Bem como casos de infarto que essa semana aconteceram, são casos que continuam vindo, e a gente tem o dever de passar ao público que são ambientes totalmente diferentes e muito seguros para pacientes e colaboradores que têm outras questões de saúde. Na minha área, eu tenho atendido tudo por teleconferência, todas as minhas consultas são 4, 5 por dia, principalmente pacientes que retornos de cirurgias ou acompanhamento, mas alguns deles estão sofrendo em casa por protelar em procedimento cirúrgico. Então, a informação é valiosíssima.
é importante a gente falar para os pacientes que têm alguma questão de saúde que os ambientes eles estão claros. O desafio do Einstein é a gente contribuir quanto mais melhor para a saúde da população em geral, e não tem dia que a gente não discorre sobre o que a gente pode fazer mais. Você tem o privilégio, nós falamos hoje, de ter no seu conselho a nossa CFO, a nossa diretora financeira, a Patrícia Leisnock, que todo dia está quebrando a cabeça porque a gente demanda coisas e ela olha números. E todo dia a gente está vendo de que forma a gente pode contribuir ainda mais. Legal, a gente vai falar sobre isso já já. Eu queria, talvez para finalizar o tema, te perguntar o seguinte: acabando tudo isso, né? Acabou a pandemia, virou passado, virou história. O que você acha que vai mudar nas nossas vidas, né? E aí pode ser uma opinião tua, não necessariamente como médico, mas depois, claro, eu vou querer uma opinião do ponto de vista de saúde. Qual é o legado que essa crise vai nos deixar, tanto como pessoas, quanto para o sistema de saúde? Bom, vou começar pela saúde, tá? Vamos lá. A gente fala um pouco melhor, mas acho que ela atinge o resto também. Primeiro, a gente está vendo aí quem está morrendo são pessoas que têm doenças crônicas, ou que têm a seu diabetes não tão bem tratado, a sua hipertensão, obesos, tabagistas, asmáticos sem o devido cuidado. Então, eu acho que no fim da pandemia, o que vai sobrar com saúde é um foco cada vez maior em atenção primária e prevenção, que é isso que o mundo está carente, porque está muito fácil tratar doenças com tecnologia, com especialistas, mas o que a gente precisa é o envolvimento não apenas do setor de saúde, mas, por exemplo, levar as questões de cidades saudáveis, porque a gente viver num ambiente que não tem uma calçada adequada para caminhar, como é que eu peço para o meu paciente se mexer e fazer atividade física? Não tem um ambiente com verde suficiente, tem muita poluição. Quer dizer, como é que eu faço para engajar? Questões de mobilidade, questões de tempo que leva para ir para o trabalho. Eu acho que um foco na prevenção ele vai ser fundamental. Outra coisa é o acesso, né? O acesso à saúde ele pode ser simplificado e que isso já foi demonstrado, inclusive essa live que nós estamos fazendo é por causa de tecnologia. E a gente vê que inúmeras questões aí são resolvidas por telemedicina sem a necessidade do acesso ao médico. E, principalmente, são questões que podem ser feitas por profissionais de saúde que não são médicos. E isso também vai mudar. Existe um corporativismo médico, talvez no Brasil seja o único país do mundo onde para fazer óculos eu preciso marcar consulta com um oftalmologista. Em outros países eu vou na farmácia e faço o óculos, porque tem uma máquina que mede o meu grau. E isso existe um corporativismo, eu acho que tem que acabar, porque a gente tem que dar um acesso melhor à população à saúde. E terceiro, eu acho que através de tudo que está acontecendo, seja por tecnologia, por prevenção, a gente tem que ter uma medicina mais humana, uma medicina que aproxima médicos e pacientes, uma relação de dependência, muito mais uma relação de mentoria e de tutoria do médico para o cuidado da própria saúde. E eu acho que o que a pandemia está trazendo, que é um contato colaborativo das organizações, colaborativo entre as pessoas, um contato mais próximo, eu acho que vai permitir uma medicina, uma saúde mais humana, investida não apenas como um business que gera uma série de receitas para empresas, mas principalmente que agregue valor e que torne o sistema de saúde mais sustentável no âmbito da prevenção. Isso com relação à saúde. Em relação às vidas de todo mundo, bom, a primeira já está à mostra que a China era vista com um certo preconceito, mas máscara em locais públicos de aglomerações vai ser uma constante. Quer dizer, fazer máscara vai ser uma campanha que a gente vai ter que fazer até para voltar com isolamento e relaxar o isolamento. Máscaras caseiras, daqui a pouco a gente vai ver máscaras da Chanel, da Louis Vuitton, vai ser adorno
de vestuário e adorno, até que permitirá novas estratégias de emprego para quem costura máscara, para ONGs que possam capacitar pessoas a fazerem máscara. Então, esse é uma. Segundo, que a relação entre pessoas, ela se tornou, até por conta da quarentena, mais próxima por conta de tecnologia. E eu acho que isso aqui não volta. Eu tenho que ir, Não como eu já volta. fui várias vezes, sexta-feira para Israel, para voltar segunda, para ter uma reunião, quer dizer, isso é Não uma existe perda de mais. tempo. Não existe mais. Não vai existir. A gente tem feito tudo isso, e aí a gente marca, não, então temos que conversar, pode estar horário? Como é que eu vou falar que eu não posso, se eu vou pegar e ligar o celular e É ter a isso. reunião? Então, eu acho que isso aqui também é algo que vai mudar. Então, eu vejo que o modo de vida vai ser um modo mais preventivo também nesse sentido e mais aproximativo das pessoas. Muito bem. Olha, Sidney, eu ainda não vou te agradecer, eu vou deixar isso para o final, mas eu quero aproveitar a oportunidade que milhares de pessoas passaram por essa live. Foi o nosso recorde de audiência. Puxa, que bacana. Muito legal. Bom, méritos a você. Não. Mas, e que tem gente que talvez não conheça não só a nossa ONG, o Serendipidade com Profundidade, mas que não conheça a parceria que a gente tem com o hospital. Então, eu queria te pedir a permissão de só comentar com as pessoas o Por tipo de favor. relação que a gente tem. O Serendipidade é uma ONG que atua com inclusão de pessoas com deficiência intelectual. A gente atua para que a inclusão não seja encarada como caridade, né? E a gente trabalha para mostrar os benefícios que a coexistência inclusiva gera para todos que com ela se envolvem. A gente faz isso de maneira própria, através de 3 programas que eu vou comentar aqui, ou através de apoio e parceria com diversas outras entidades que atuam com inclusão nas mais diversas áreas: esporte, educação, cultura, lazer, saúde e assim por diante. Os 3 programas próprios que nós do Serendipidade temos, a gente tem a honra de contar de alguma maneira com a parceria do Hospital Albert Einstein. O primeiro deles é um programa de acolhimento chamado Laços, acolhimento para o momento da notícia. Então, receber a notícia que o teu filho, que você imaginou que ia ser de uma maneira, não vai ser exatamente como você imaginou, é um momento invariavelmente difícil para todo mundo e que os médicos não estão capacitados para dar essa notícia, e nem tem que estar mesmo, é uma coisa muito rara de acontecer, uma para cada 750, 800 nascimentos. Então, o Serendipidade desenvolveu uma metodologia que capacita pais e mães de crianças com síndrome de Down um pouquinho mais velhas para, de forma voluntária, oferecer um acolhimento. O hospital é nosso parceiro não só no desenvolvimento desse programa, mas também, com muito orgulho, nós viramos o parceiro oficial, ou seja, pais e mães que tiverem o diagnóstico no hospital, ou tiverem os filhos lá e que quiserem ser acolhidos por um dos nossos voluntários, vão ter essa possibilidade. Então, esse é o primeiro programa. A gente tem um segundo programa, que é um programa de iniciação esportiva para crianças com síndrome de Down. Essas crianças nascem todas hipotônicas, com frouxidão ligamentar, e elas fazem terapias, né? Principalmente a fisioterapia, para se reabilitar, para aprender a ficar de pé, para ter força e tal. Normalmente, quando isso acontece e a criança aprende a andar, ela não vai fazer esporte. Existe um hiato entre a alta da fisioterapia e o início da atividade esportiva, né? Nesse período, que muitas vezes pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, a criança perde o tônus que ela conseguiu na fisioterapia e normalmente ela ganha peso, né? Porque o excesso de material genético na trissomia do cromossomo 21 provoca também o aumento de peso, obesidade. Então, a ideia desse projeto é acabar com esse ato, servir como uma continuidade entre a fisioterapia e o início da iniciação esportiva. Um programa pioneiro, né, inédito, feito dessa maneira e com essa escala, que a gente tenha a chance de ter o hospital nos apoiando com um futuro estudo científico. E, por fim, para terminar, a gente tem um programa de envelhecimento, capitaneado pelo médico do hospital, geriatra Dr. Marcelo Altona. Arredondando aqui, nos últimos 25 anos, população com síndrome de Down especificamente, aumentou sua expectativa de vida em quase 20 anos. Então, graças a Deus, essa turma está vivendo cada vez mais e melhor. Mas
a medicina especializada não acompanhou, né? Então, quando você vai olhar a relação de médicos que conhecem o dia a dia e o comportamento da saúde de idosos com síndrome de Down nessa idade, são muito poucos, né? Até em função de ser uma novidade. Então, a gente tem, o Dr. Marcelo capitania essa iniciativa, onde a gente atende gratuita e voluntariamente 60 idosos com deficiência intelectual. Então, é um grande ambulatório prático, né? Porque é algo importante. E junto com outros colegas que também fazem bons trabalhos nessa área, conseguiu implementar dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia um grupo de estudos de envelhecimento de pessoas com deficiência. Então, nessa área também, a gente tem o hospital nos auxiliando, além, como você bem colocou, de contar no nosso conselho de voluntários com a diretora financeira do hospital, a Patrícia, que é uma pessoa incrível e tanto tem contribuído para tornar esse mundo um lugar mais inclusivo e melhor para todos nós. Muito bom. Eu só devo te parabenizar pelo que você criou com a Serendipidade e aquilo que você me conta aqui em relação ao hospital, ele me orgulha muito, porque tem me orgulhado de tal forma, dentro dessa pandemia, a capacidade de se doar, não só dos nossos diretores, como a Patrícia, você bem citou, que tem ficado noites e noites trabalhando de como a gente vai lidar com a pandemia, e tem se dedicado, alguns se contaminaram de tantas reuniões com a Secretaria de Saúde, e o nosso diretor de responsabilidade social está em casa nesse momento com Covid positivo, por conta de Hospital do Boi-Mirim, reuniões, Prefeitura, Pacaembu, e certamente ele está lá, mas a dedicação dos nossos executivos, ela é algo de tirar o chapéu, de orgulhar bastante, porque é um alinhamento de propósitos que é sensacional. Nossos médicos, quando a gente abriu para os médicos autônomos uma campanha para voluntariado, para eles se voluntariarem, o número chegou a 2.027 médicos que se voluntariaram para atuar na parte pública em relação à pandemia. Então, isso nos orgulha, porque gente boa, Henry, tem bastante. Você criou aí dentro da Serendipidade um ambiente onde as pessoas querem ajudar, e eu vejo isso ter o Einstein empenhado, pelo menos em 3 frentes, só me faz ficar mais orgulhoso e abrir frentes para que a nossa ajuda seja cada vez mais próxima. Sidney, muito obrigado. Em alguns segundos a live vai terminar. Quero te agradecer do fundo do coração por ter participado. Foi uma honra, uma aula que vai ficar disponível no nosso canal de YouTube. Eu que agradeço de novo a oportunidade e bom trabalho e sorte para todos nós. Obrigado, e aproveito também para citar a doutora Ana Cláudia Brandão, doutor Durval Daniel, doutora Mariângela Maluf, doutora Patrícia Salmona, doutor Vitor Nudelman, Nelson Volosker, Fábio Watanabe, que tanto nos apoiam voluntariamente na área técnica do Serendipidade. Muito obrigado. Hag Sameach, boa Páscoa para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Um abração. Tchau. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.